Criador dos céus e da terra, o Elohim do Barashit Bara Elohim, ele achou o céu pequeno. Todo dia, e é no nosso dia, no Cronos, não é no Kairos. Todo dia ele vinha conversar com Adão. Olha o prazer que Deus tinha. Descer do céu. Gente, a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração nunca conheceu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem crê nisso diz amém. Mas isso tudo ele deixava lá e vinha aqui pisar no barro, pisar na relva, falar com o homem de carne e osso feito de barro. Isso fala da importância que cada um de nós temos para ele. Mas esse caminho foi cortado. Adão pecou, caiu, quebrou a comunhão. De um lado foi levantada uma parede, uma muralha de pecado. De um lado Adão pelado, envergonhado, coberto de pecado. Do outro lado um Deus que é 3 vezes santo. E já não podia mais. E agora, esse Deus vai para o céu, vai embora e não volta mais. Porque o homem caiu, destituído está da glória de Deus. E aí Deus estabelece um caminho, uma maneira, um meio de chegar a Ele. Qual? A palavra. A lei. São 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Queridos, só que imagine a lei como uma escada. Essa aqui tem 3 degraus, né? Imagine uma escada assim, com 613 degraus. Só a misericórdia, não é? E um detalhe, essa escada, se você tropeçar em um degrau, você cai lá no início dela. Se tropeçar em um dos pontos da lei, é culpado de todos. Então, por que isso? Ninguém nunca conseguiu subir essa escada, irmãos. Ninguém nunca chegou no topo. Por quê? O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é provada. Diga, o homem não conseguia, nenhum homem, nem os melhores que já pisaram nessa terra. Irmãos, os melhores homens, por exemplo, Jó, Deus diz de Jó, ele é reto, temente a Deus, desvia do mal, o camarada é bom, mas nunca conseguiu chegar lá em cima. Nenhum deles, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés. Mas o homem não podia subir, mas nada havia escrito que Deus não podia descer. Aleluia! Jesus se veste de carne e osso, e ele desce, eles não podem chegar, eu vou buscá-los. Glória a Deus. E aí, Deus estabelece, através de Jesus, um novo relacionamento. É o reino de Deus. Diga, você não está na lei de Moisés. Você não é judeu. Não precisa ser. Vou abrir um parênteses aqui. Devido às muitas viagens para Israel que se faz hoje em dia, há muitas igrejas que fazem caravanas para Israel. Isso é bom para conhecer. Eu mesmo tenho esse desejo e vou lá. Você também? Amém? Glória a Deus. Tenho esse desejo para pesquisa, para conhecer, para ensinar com mais propriedade. Mas, por conta disso, alguns pastores e líderes acabam trazendo de lá o judaísmo e implantando dentro das igrejas costumes judeus em terras brasileiras. Não é necessário, não precisamos. Nós não temos que fazer aqui o que eles faziam lá no deserto, muito menos no tempo de Moisés. Por quê? Porque eu não sou judeu. Eu não estou debaixo da aliança judaica. Eu não estou debaixo da aliança palestiniana. Eu não estou debaixo da aliança davídica. Eu não estou debaixo das alianças do Antigo Testamento. Eu estou debaixo da nova aliança. Cada aliança tem seus princípios e valores.
Eu preciso celebrar a Páscoa. Eu preciso celebrar Pentecostes. Eu preciso celebrar tabernáculos. São as 3 festas judaicas que se dividem em 7. Não! Por quê? Diga, para Israel, as festas eram celebrações anuais. Para nós, diga, para nós, a igreja, as festas são experiências únicas. Como é isso? Israel celebrava a Páscoa. A Páscoa judaica, diga, a Páscoa judaica, aponta para trás. A saída de Israel do Egito. A noite da morte dos primogênitos. Ok? Foi um fato e se tornou uma celebração todos os anos. Diga comigo, todos os anos. No dia 14 do mês de Abib, pela tarde, que a viração é à tarde, às 18 horas, entra o sábado. Era celebrada a Páscoa do Senhor. O cordeiro, que era comido a partir das 18 horas, assado no fogo, com ervas amargas, morria às 3 horas da tarde. Essas 3 horas, entre as 3 e as 6, era para cozinhar o animal. Entenderam isso? Mas diga, nós não temos que comer nem cordeiro, nem chocolate. Pergunta quem está ao seu lado aí, irmão, baixinho para não constranger. Que Páscoa é essa que você celebra? Você tem noção de que o que você celebra é uma festa pagã? Você sabia que o Natal que você vai comemorar daqui a pouco é uma festa ao Deus Sol, no dia 25 de dezembro? Você sabia que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Temos que falar sobre isso qualquer dia desse. A Páscoa, diga, a Páscoa se celebrava no dia 14 do mês de Abib, pela tarde, às 18 horas entrava o sábado 14. Diga, Jesus morreu na Páscoa, na sexta-feira. Foram lá para quebrar os pés dele, para ele não violar o sábado, que entrava às 18 horas. Diga, Jesus morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira. Logo, se ele morreu às 3 da tarde da sexta, e o sábado era 14 de Abib, Jesus morreu na sexta-feira 13. Aí o diabo, sabendo disso, pai da mentira e do engano, inventa uma história para mascarar a verdade de Deus. Ninguém lembra da morte e da ressurreição. Ninguém fala daquilo, só diz que tem que comer chocolate. E um animal imundo toma o lugar do cordeiro. O coelho é um animal imundo, segundo a lei, porque não remói e não tem a unha fendida. Você está ouvindo, igreja? É assim que eu quero. Tá bom assim. Ouça, guarde, escreva na tábua do seu coração. Às vezes você no afã, na alegria, no retetê, você esquece. Você deixa passar. Quietinho assim você grava melhor. Isso aqui hoje é uma sala de aula. Eu suscito a escola de servos másteres. Quem não sabe, quem aprende, quem ensina. Outra vez, bem forte, enche o pulmão. Quem não sabe, quem aprende e quem ensina. Glória a Deus. Vamos correr. Pastor Val. Ok. Bem, vamos lá.
A porta desse reino é o perdão. Você entra no reino de Deus através de a porta que nos conduz ao reino de Deus, nos dá entrada, chama-se perdão. No dia que Jesus perdoa todos os teus pecados, é aquele dia do encontro, aquele único dia que fez a diferença na tua vida, em que você foi aceito, é onde você entregou a vida, os teus pecados foram perdoados, Deus deles não se lembra mais, teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, e você está gravado agora na palma das suas mãos, aleluia! Mas o perdão dele é imediato, instantâneo e total. Mas tem um condicional. Diga, o perdão de Deus é algo tão poderoso que a gente precisa dele todo dia. Porque, diga, o pecado. Quem é salvo, levanta a mão. Olha, glória a Deus, aleluia. Quem está sendo salvo, levanta a mão. Quem foi salvo, levanta a mão. Olha só, tem gente aqui para todas as carapuças. Na verdade, a salvação está em 3 tempos. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Você foi salvo da culpa e da pena do pecado. A culpa caiu em Jesus. E a pena ele pagou. Já foi. Você será salvo desse corpo de morte. Romanos 7. Tem quem gosta aqui de MMA? Nosso pastor gosta pra caramba desse negócio. Eu não sou chegado, não. MMA, octógono lá, UFC, né? Né? Deus me livre. Jesus Cristo. Vamos lá. Isso não é novo, não, irmãos. Isso já acontece já há muito tempo. Isso é muito antigo. Na Bíblia tem uma luta de MMA, escrito, narrado. Romanos, capítulo 7. É MMA vivinho. De um lado, pesando quantos quilos você tem? A carne. Pronta para jogar no chão o outro oponente, o espírito. Do outro lado, o espírito, que com prazer serve a lei de Deus, mas o seu oponente é a carne e só tem prazer no pecado. E os dois começam a se bater e se esmurrar, e uma hora a carne está em alta, porque o pecado está comendo solto, mas outra hora o espírito começa a jejuar, orar, buscar, e aí ela vai se fortalecendo, vai enchendo, e aí a carne é que vai perder. Pergunta a quem está ao seu lado, a quem você está dando mais alimento? A tua carne ou ao teu espírito? Quem se alimenta melhor, briga melhor. O reino de Deus tem uma comida, tem uma bebida. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Se alimenta dessa palavra, começa a jejuar, buscar, orar. Quer ver? Quantos aqui passaram pelo menos 1 hora à noite, depois da meia-noite, orando essa semana? Tem alguns guerreiros de oração. Glória a Deus por vocês. Agora,
Você que tem autoridade para falar, fala para quem está do seu lado. Você que não estava orando, não estava por quê? Eu sei. O Facebook não deixou. Estava cansado de ver tanta novela. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. O tempo está indo embora, eu sei. Mas isso é importante. Isso são pérolas, irmãos. A gente tem que aproveitar a oportunidade. Como eu falei, vai ser uma série. Então, fica tranquilo. Tem muita coisa para vir. Eu estive em Vitória do Espírito Santo no sábado passado. Saí daqui, não foi ontem não, no outro sábado. Saí daqui na sexta-feira à noite, fui de ônibus, cheguei lá, ia fazer uma prova, concluí o meu bacharelado em teologia. Tinha que ser presencial, para receber o diploma do MEC. E aí, glória a Deus, eu não esperava fazer a prova tão rápido. Então, eu não comprei a passagem de volta. Falei, não sei quanto tempo eu vou levar, tem até 5 da tarde para concluir a prova, então eu vou sem passagem de volta. Lá, dependendo da hora, eu venho mais rápido. Beleza. Só que eu me dei mal. Eu terminei a prova muito rápido. Às 10h15 da manhã, eu já tinha terminado a prova, que começou às 9h. Mas, glória a Deus, Deus me abençoou. Mas, fui para a rodoviária, próximo ônibus para o Rio de Janeiro, 10 da noite. Aí, de lá, liguei para o aeroporto, próximo avião para o Rio de Janeiro, às 10h30 da noite. Fiquei preso lá. Falei, meu Deus, e agora? Fiquei por lá. Liguei para casa, falei com a esposa. Falei, tem que dar um jeito. Aí, tive uma ideia brilhante. Vou para o shopping. Lá tem praça de alimentação, a gente almoça e tem cinema. Pago a passagem, entro do cinema e durmo. Descanso um pouquinho. Melhor. Sou marinheiro, já fiz isso muitas vezes em outros lugares. Você está cansado, com sono na rua, vai para o cinema. Paga, entra e dorme. Beleza. Fiz isso. Só que chegou lá, o cinema estava fechado. Não deu certo. Aí voltei para a rodoviária, era 18 horas. E o ônibus só saía às 10 horas da noite. Fiquei na sala VIP lá da empresa, esperando. Aí, irmãos, tinha uma TV lá de 50 polegadas, passando tudo. E estava parada na rede de esgoto de televisão. E aí, foi passando todas as novelas. Eu estava ali era o único lugar com ar-condicionado. Eu não ia ficar lá fora no quente, fiquei ali dentro. Mas foi bom, foi didático, sabe? Eu vi aquelas tranqueiras do inferno. Irmão, tem hora que é bom você ver. É bom você saber, pai, mãe, o que teu filho está vendo. Às vezes você tem que assistir um pouco do lixo que ele ouve para você poder falar e confrontar eles. Você às vezes tem que entrar um pouquinho na área das trevas para poder ser luz. Lamentavelmente, eu constatei ali que tem uma novela, que tem 2 pessoas na novela que vê gente morta o tempo todo. Um pai que vê a filha que morreu e um outro lá que... E aí na outra, ainda tem a questão do homossexualismo, que é escancarado. E na outra novela tinha outra questão espírita. Também, a pessoa perturbada dizendo, tem que procurar um médium para poder resolver. E eu fiquei ouvindo aquilo, e a Bíblia diz que os espirituais a tudo discerne. O homem natural não discerne o espiritual. Tem gente que vê aquilo o tempo todo e não discerne o que está vendo. Irmãos, o que eu vi ali não foram novelas, foram pregações. Mulheres e homens que estão aqui que vê novela, escute o que eu estou dizendo. Aquilo não é uma novela, é uma pregação. Assim como o pregador, o mensageiro fica aqui 2 horas ministrando a palavra de Deus, ali você ouve o diabo ministrando as seitas e heresias que campeiam o mundo afora. Pergunta quem está ao seu lado, você é pai ou mãe? Se a pergunta é assim, pergunta, você deixaria o seu filho com uma babá kardecista? Ou melhor, você deixaria seu filho numa creche
que você sabe que a liderança, que a administração é satanista? Sim ou não? Você tem deixado a babá eletrônica, a televisão, cuidar do teu filho o tempo todo. E a maior parte do que sai de lá, sai do coração dos satanistas. Aqueles jogos que o teu filho vê, falaram para o pastor Josué Elion, dentro do avião, o papa do satanismo no Brasil, ele disse o seguinte: nós não queremos mais vocês adultos, nós estamos investindo nos seus filhos, através dos jogos de computador, são feitos por satanistas, a maior parte deles. Você acha que aqueles monstros, aquelas coisas horrorosas, são inspiradas pelo Espírito Santo? Irmão, eu quero entrar aqui, mas não estou conseguindo não. De verdade. Você tem esse tempo para ouvir a Deus. E, lamentavelmente, 10, 20, 30 vezes mais em casa. Então desliga um pouquinho, irmãos, a sua TV e se dedica à oração. Eu falava lá no seminário, numa aula que eu dei lá. Sabe por que aqueles homens do passado eram tão usados por Deus? Moody, irmãos, ganhou 500 mil de almas para Jesus, andando no lombo de um cavalo, nunca teve um microfone. Falava no gogó e ganhou 500 mil. Você tem a mídia a seu favor, você posta aqui, alguém lá no Japão curte o que você postou, e quantas almas você já ganhou? Ou você usa aquilo só para fofocar? As ferramentas que nos vêm à mão, sejam elas para glorificar o nome do Senhor. Que você seja um instrumento vivo, pronto para ser usado a qualquer hora. Que o nosso louvor e adoração seja um cântico que diz: usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-me, ó Deus, sonda-me. Eu quero ser como um farol, como a ponte. Aleluia. Mas a porta do reino é o perdão. Diga para quem está ao seu lado: você foi perdoado. Essa é a entrada no reino. Mas implica que para ficar dentro dele, você tem que perdoar todo dia. É a condição, é a condicional. Vamos lá, todo mundo? Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, é uma condicional. Se você não perdoar, não é perdoado. João disse: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está. Diga de novo: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está. Deixa eu ver aqui quem anda na luz. Se você está andando em trevas, hoje vai ter apelo. Você vem aqui na frente. Escute. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, diga, olha para quem está falando, se você, de verdade, anda na luz, continua o versículo, temos comunhão uns com os outros. Aí, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Entenderam? Muito bem. Pergunta aqui do seu lado: está andando na luz, irmão? Já perdoou? Já tirou do coração? Aleluia. Meu Deus. Bem, os valores do reino não é a sua conta bancária,
não é o seu patrimônio, não é o seu status quo, não. Os valores do reino não dependem do cargo ou da empresa em que você trabalha. Os valores do reino não dependem nem do dízimo que você dá, tampouco da sua oferta. Não. Os valores do reino, eles são imateriais. Não se pode medir com a aparência. E muito menos a sua função religiosa. Você é obreiro? Não, pastor, sou diácono. Sou pastor. Outro nível. Aí o outro é o bispo. E um servo em uma igreja que tinha até apóstolo, ele era pastor, foi a bispo, e depois de um tempo foi elevado a apóstolo. E aí uma criança, pré-adolescente ali, na fase dos 12 anos, foi falar com ele: pastor! Ele olhou para ela: pastor não, menina, apóstolo. Diga para quem está ao seu lado: os títulos nos servem para organização, administração, edificação do corpo físico da igreja. Eu já falei isso aqui. A igreja é um organismo e uma organização. Nenhum grupo social sobrevive sem organização. Tem que ter alguém para botar ordem. Tem que ter ordenação de níveis diferentes de responsabilidade. Não pense que ser pastor, diácono, bispo, ou seja lá o que for, é privilégio nem status, é responsabilidade. O que Deus requer desses pastores e de vocês, obreiros, não é vocês terem uma carteirinha, não. É vocês terem responsabilidade. É o comprometimento. A dedicação. Irmão, não é fácil, não. Às vezes você está descansando em casa e um pastor é acordado na calada da noite para ir ver alguém que faleceu ou está enfermo, um casamento que está pendurado, alguém que está precisando de uma palavra, e aí ele é acordado. Às vezes o pastor deixa os seus queridos em casa, sofrendo dos mesmos males, mas vai por causa do chamado e do compromisso. Então, não é uma profissão, é um sacerdócio. Sacerdócio é algo que é feito para se doar e não para receber. Vamos lá. Diga: dê honra às pessoas, aos líderes que cuidam da sua vida. Porque não há dinheiro nesse mundo que pague o que eles façam. Meu irmão, acordar à noite para orar por alguém que está longe de você, passar uma noite guerreando em oração, ir buscar aquele que se perdeu, zelar por aquele que está fraco, ir visitar, ligar, se envolver, se preocupar, isso não é para qualquer um, é para quem Deus chama. E outra coisa, não se faz isso à vista da igreja. Você não sabe quantos aqui saíram para visitar, para fazer, para buscar, para zelar, para cuidar. Você não vê, você